Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Mais uma semana, mais um sábado chegando. Que bom que você pode estar com a gente nesse momento para juntos nós adorarmos a Deus. Você já está acostumado? Quero te convidar nesse momento aí a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Algumas pessoas têm me falado, tenho tido a oportunidade de ouvir elas contando o quanto elas têm sido abençoadas com o culto virtual. Essa é uma possibilidade que a gente tem nesse período. Então não deixe de mandar esse vídeo para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que precisa conhecer desse Cristo que a gente tanto fala aqui, essa oportunidade de você levar a igreja até ela. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Mas agora nós vamos iniciar nossa adoração em si, nós vamos começar cantando como você já está acostumado, então reúne todo mundo aí na sala, reúne todo mundo em volta dessa tela e vamos conectar nosso coração um ao outro para podermos juntos louvar a Deus. Um feliz sábado pessoal dos bastidores aqui, o Vitor e o Charles com a gente hoje. E quem vai nos conduzir no louvor, Fernando e Ralph, sejam bem-vindos, vamos cantar. Olá meu irmão, olá minha irmã, gratidão, que alegria uma vez mais estarmos juntos. Que bom é podermos louvar a Deus diante de tudo aquilo que tem acontecido, mas apesar de tudo isso que tem acontecido, Deus sempre fiel. E esse é o momento então, através do nosso louvor, de agradecermos a Ele. E nós vamos começar então pedindo ao Senhor que tome o nosso coração, tome a nossa vida nas mãos dEle. Vamos juntos louvar ao Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Então cante a Ele. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Este é o meu desejo,
Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Realize o teu querer em nós, Senhor, a todo instante, a todo tempo. Que apenas a tua vontade prevaleça e permaneça sobre nós. Agora nós temos a oportunidade de adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Esse é o momento para adorarmos o nosso Criador e aquele que nos sustenta durante todo esse período tão incerto que nós vivemos. Você já sabe como funciona. Aqui no canto da tela está aparecendo um código. Se você apontar a câmera do celular, você tem todas as informações necessárias. Mas aqui também estão os dados bancários, caso você queira fazer a transferência para a sua doação. Não deixe de adorar a Deus, vamos adorar o nosso Criador. Que é o louvor, senão a nossa gratidão ao Senhor, o modo de dizer: Senhor, muito obrigado. Grandes coisas Ele tem feito na minha vida, na sua vida, tenho certeza. Então o louvor agora também é para dizer através da nossa voz: Senhor, eu te agradeço, Tu és grande, Tu és tremendo. Então aproveite este instante para erguer a tua voz ao Senhor e em gratidão a Ele, colocar a tua vida nas mãos desse grande Deus, o Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, e hoje tua glória invade o meu ser.
e cante. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invadiu meu ser. Aleluia, Cristo Jesus habita em mim, em todos nós, Senhor. Espírito luz. Então peça a Ele uma vez mais, cante. Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim. Espírito luz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um Deus tão grande assim, para além disso, louvado seja o Senhor, um Deus tão grande, tão poderoso, ainda assim, e com tudo isso, Ele ainda é fiel. E você pode acreditar nisso. Ele permanece fiel, apesar da nossa infidelidade, e muitas vezes reconhecer isso nele. Apesar de tudo, no dia mau ou no dia bom, Ele permanece sendo fiel. Creia nisso, e ao cantar esta canção, cante como quem entende sobre esta fidelidade que é todos os dias da nossa vida. Que seja assim em todo o tempo. Um Deus que é fiel para mim e para você. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens do azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Cante isso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dá. Tua mercê nos
sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dá aqui segurança, sempre nos guias na senda do bem, e no porvir, ó que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, que é para todos sempre. Amém. Amém. Chegou o momento da oração. Esse é o momento que a gente para tudo para se certificar de que tudo está nas mãos de Deus. Esse é o momento para a gente se assegurar de que a gente não vai terminar esse momento, esse culto, esse programa de adoração, sem se certificar de que tudo está no controle daquele que nos criou. A pergunta que sempre faço nesse momento é: o que você tem para colocar nas mãos de Deus hoje? Quero te convidar a parar um pouquinho o barulho, as outras atividades na sua casa nesse momento, para que a gente possa se concentrar e elevarmos o nosso coração a Deus. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, ainda que virtualmente reunidos, para te buscarmos em oração. Eu te agradeço porque nessas últimas semanas a gente começa a ver uma tendência de melhora nessa crise tão grande que a gente está vivendo, pelo menos aqui no nosso contexto. Eu te louvo por isso. Te peço, Senhor, continue cuidando de todo esse processo, a recuperação daqueles que ainda estão adoentados, contaminados por esse vírus, mas te louvo pela perspectiva que o Senhor está nos dando. Mas o que eu te peço é que o Senhor nos ajude a não nos distrairmos das decisões espirituais que temos tomado nesses dias. Nos ajuda a cada dia mais estarmos ao teu lado, cada dia mais dependermos de ti, cada dia mais estarmos conectados contigo. Eu peço que nesse momento o Senhor possa visitar a casa de cada um que está acompanhando esse culto, em qualquer dia da semana. Que nesse momento, essa pessoa que está acompanhando essa oração possa ter a certeza de que o Senhor está ali, presente, abraçando, confortando o coração de cada um de nós. Toma a nossa vida em tuas mãos, nos ajuda a cada dia mais termos a fé, a confiança, a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida
Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Hoje nós estamos concluindo a série de estudos que tem nos acompanhado aí nas últimas semanas, que tem como título Deuses Falsos. Eu imagino que você tenha assistido todos os cultos, se não, eu convido você a não deixar de acompanhar os temas anteriores. O privilégio da internet é que a gente tem tudo isso armazenado, tudo isso disponível, então não deixe de acompanhar as outras temáticas. Mas nessa série de 5 episódios, hoje no 5º, nós estivemos estudando com mais atenção o primeiro mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, onde diz: não terás outros deuses diante de mim. Nessa série nós estamos sendo, ou fomos convidados a nos libertar da idolatria. Mas a gente percebeu que essa idolatria no conceito bíblico é muito mais do que a adoração a um ser divino ou uma entidade espiritual. Na verdade, nós vimos que idolatria é colocar a criatura acima do Criador. Por isso, qualquer coisa que no nosso coração tome o lugar de Deus na ordem de importância, isso pode se tornar um ídolo para nós. Por conta disso, nas últimas semanas a gente veio analisando alguns dos deuses modernos, os deuses contemporâneos que têm estado presentes na nossa vida e atrapalhado nossa espiritualidade. Nós falamos do Deus sucesso, falamos do Deus dinheiro, falamos do Deus amor. E hoje nós vamos concluir essa série de temáticas, o que eu diria ser o apelo final. Fuja dos deuses. Fuja dos deuses é o nosso tema de hoje. Eu quero ler o texto bíblico, mas antes quero te convidar, como de costume, a uma breve oração. Você ora comigo mais uma vez? Santo Deus, nós vamos agora abrir Tua Bíblia, abrir Tua Palavra e buscar entender o que o Senhor tem a nos ensinar hoje. O Senhor já falou muito ao nosso coração ao longo dessa série. Eu peço que uma vez mais o Senhor nos ajude a entender como podemos estar vivendo em fidelidade plena a Ti, tendo o Senhor como nosso único Deus. Fala conosco, por favor, em nome de Jesus eu oro. Amém. Êxodo, capítulo 23, no verso 23 e 24, a Bíblia diz assim: porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. O contexto desse verso é exatamente o mesmo do nosso verso principal dessa série. Aqui nós ainda estamos no diálogo que se iniciou ali justamente com a dádiva, com a entrega, com a divulgação dos 10 mandamentos. Deus está com Moisés ali conversando no Sinai, na verdade conversando com o povo através de Moisés, e ali informando ao povo de Israel quais eram os termos da aliança. Esse é um momento muito importante para a história desse povo, por ser justamente o momento do pacto, do compromisso, do laço criado entre Deus e justamente essa nação. Bom, vale lembrar aqui, vale destacar para o estudo de hoje, que a aliança de Deus com Israel não consistia em si, no seu cerne, na promessa de uma terra, nem na promessa de prosperidade, não. O cerne da aliança era o fato de que Deus seria o Senhor de Israel e Israel seria o povo de Deus. Ou seja, a aliança tem que ver com pacto, com compromisso, tem que ver com cumplicidade. A aliança tem que ver com pertencimento, senhorio. Esse é o termo da aliança. O objetivo de Deus era transformar Israel numa espécie de modelo referencial para que todas as nações soubessem o que significa ser uma nação cujo Deus é o Senhor. O objetivo de Deus era que ao todos os povos enxergassem o poder de Deus se manifestando em Israel, eles pudessem passar a adorar esse mesmo Deus, passassem a buscar conhecer também desse Deus, enfim. Agora, para que isso fosse possível, para que isso alcançasse o seu auge, então Deus daria prosperidade ao povo. Para que isso fosse possível, Deus promete uma terra para ser exclusiva ao povo. Mas para que isso fosse possível, também era necessário
a fidelidade extrema do povo para com Deus. Ou seja, as grandes promessas que Deus faz para Israel são uma espécie de bônus que Deus coloca ali no contrato, digamos assim, mas que o preço ou a condição fundamental para que tudo isso pudesse se concretizar era que o povo se mantivesse fiel. Por isso, ao longo de vários textos bíblicos no Antigo Testamento, aliás, nesses primeiros livros da Bíblia, até o livro de Josué, eu diria, a gente vê essa ênfase que a gente viu no texto principal de hoje sendo repetida. Esse verso de Êxodo 23, a mesma afirmação, o mesmo apelo de Deus, a gente vê se repetindo em vários outros trechos. O chamado de Deus demonstra a preocupação que ele tinha para que o povo não caísse em idolatria. Aliás, a gente viu isso desde o primeiro tema dessa série. Era como se Deus como se não, né? Deus, conhecendo o futuro, ele já sabia que esse era um dos grandes perigos que Israel corria. Viver em infidelidade para com Deus e se misturar com os deuses de outros povos. Por conta disso, Deus alerta, não caia em idolatria, não caia em idolatria. E o texto de hoje, ele ainda acrescenta uma informação interessante, porque ele nos diz que Deus fala, olha, vocês vão chegar na terra onde outros povos vivem. Deus não só descreveu quem seriam os inimigos de Israel, mas Deus também já promete que a vitória seria certa. Note que Deus não diz que Israel venceria a guerra. O que Deus diz é que ele venceria a guerra. Deus entregaria a terra de mão beijada para Israel. Basicamente o que Israel tinha que fazer é meramente tomar posse da terra, porque Deus era quem destruiria esses povos, Deus era quem venceria a guerra. Então Deus coloca as condições. Quando o povo chegasse na terra prometida, era importante que eles fizessem algumas coisas. A principal delas era que eles se livrassem dos tipos de divindades que estavam presentes naquele local. O povo de Israel deveria destruir os ídolos, destruir as estátuas, os postes, tudo que era usado para adoração. E uma frase a mais chama atenção. O povo de Israel também deveria se livrar das obras, das ações, da conduta, das práticas que aquele povo tinha. Veja bem, para se livrar da idolatria, Deus pede para que Israel se livre do sistema religioso daquele povo, mas que também abandone ou não se misture com as obras, com o comportamento, com o estilo de vida daquela população. E aqui a gente chega num ponto fundamental do nosso estudo de hoje, porque a gente percebe que a idolatria, ela ganha uma nova esfera aqui. Se você parar para pensar, nos temas que nós analisamos ao longo dessa série, principalmente nas 3 últimas semanas, nós vimos ídolos que podem estar presentes na nossa vida e decisões que precisamos tomar para abandonar esse hábito de idolatria. Só que agora o texto de hoje vai nos apresentar que a idolatria não está presente apenas no aspecto individual, mas a idolatria também pode estar presente do ponto de vista cultural. O estilo de vida de uma nação também pode revelar diversos ídolos. Isso é muito forte. Aqui a gente começa a falar de cultura, a idolatria cultural. E você sabe que a idolatria, ou melhor, a cultura, é um campo riquíssimo para estudo. É um campo, particularmente, me encanta muito falar sobre isso, ou pensar sobre isso. E talvez a gente poderia gastar uma série inteira, talvez, falando sobre as nuances das características culturais e do impacto da cultura na fé e vice-versa. Mas eu gosto muito de entre tantas definições de cultura, tem uma que me chama muita atenção, que é a ideia de que cultura é a expressão de um conjunto social. A cultura é a forma que um conjunto, um grupo, uma sociedade expressa aquilo que eles são, aquilo que eles pensam, aquilo que eles valorizam. A cultura pode caracterizar uma nação, uma cidade, um grupo que tem algum interesse em comum. O ponto mais importante aqui é que a cultura parece ser algo intrínseco ao ser humano. Não importa se seja do ponto de vista brasileiro, capixaba, cristão ou da tua família, todos nós necessariamente pertencemos e colaboramos para alguma cultura. A cultura é esse conjunto de valores, é esse conjunto ou esse código de conduta que é determinado pelo grupo que a gente pertence.
todo ser humano necessariamente pertence e colabora com alguma cultura. E o que é importante aqui a gente notar, já migrando para o nosso tema de estudo em si? O grande ponto de alerta é que dificilmente nós identificamos as características da cultura a qual nós pertencemos. É aqui que está o perigo. A cultura é natural para o ser humano, eu diria talvez que é inevitável. Mas dificilmente a gente consegue ler a cultura a qual a gente pertence, até porque dificilmente você consegue enxergar um objeto se você analisar da perspectiva interna. Geralmente a gente tem que ver de fora. Fazendo uma ilustração aqui simples, talvez seria como um bebê que só percebe o quanto tempo viveu dentro, na segurança da barriga da mãe, quando finalmente ele sai de lá e ele chora ao conhecer um novo mundo. Então ele percebe como ele estava protegido e agora entrou numa esfera completamente diferente. Nós só conseguimos enxergar a cultura e os elementos que a cercam quando nós estamos externos a ela. Por conta disso, muitas vezes a gente nem mesmo percebe que carrega com a gente mesmo vários elementos culturais. A gente nem percebe que tem isso, até alguém de fora falar isso pra gente. Te dar um exemplo bem simples aqui, eu acho que serve como uma boa ilustração, porque talvez todo mundo vai se identificar com isso, que é a questão das expressões regionais, as gírias, os termos que se usam de um estado, de uma cidade para outra aqui do Brasil. Dando um exemplo aqui da cultura capixaba mesmo, o capixaba mesmo se diz não tendo muito um sotaque ou não tendo muitas expressões, mas você sabe que eu e a minha esposa, embora meu filho seja capixaba, eu e a minha esposa nós somos paulistas, a gente vem da cultura de São Paulo. E quando a gente chegou aqui, teve uma palavra que foi a primeira que me chamou a atenção, que eu percebi que eu não falava esse mesmo dialeto. É a palavra pocar, é o verbo pocar. Talvez você que está acompanhando aí na internet de algum estado do Brasil nunca tenha ouvido essa palavra na vida. Pois é, eu também nunca tinha ouvido. E quando cheguei aqui, eu ouvi essa expressão sendo usada em contextos completamente diferentes. Até que um dia eu perguntei para alguém, quando eu finalmente entendi a palavra, perguntei o que significa pocar. E aí as pessoas que ouviram essa pergunta ficaram surpresas. Por quê? Porque se eu sou capixaba e vivo com capixabas, a palavra pocar é uma palavra que todo mundo conhece. Eu não preciso explicar. Ninguém para perguntar o que significa isso, porque todo mundo conhece essa palavra. E quando eu perguntei o significado, então ninguém sabia me explicar. E eu saí daquela conversa com algumas tentativas de explicação, sem entender nada do que é pocar. Hoje eu sei o que é pocar, tá? Só para ficar registrado aqui. Eu entendi o significado depois de alguns meses. Mas eu também não sei explicar o que significa. Eu entendi o significado, mas realmente é complexo de explicar porque aplica em muitas coisas. A cultura é assim. A gente só percebe o que faz parte da nossa cultura quando alguém de fora nos mostra. Porque quando a gente está submerso na água, a gente não consegue identificar que nós estamos de fato dentro dela. E o problema do ponto de vista espiritual aqui, que é o nosso foco de estudo, é que a Bíblia vai nos lembrar que a nossa cultura, apesar de natural, ou talvez justamente por ser natural ao ser humano, ela é carregada de elementos de idolatria. O conceito que a Bíblia vai nos trazer é que uma nação que pratica a idolatria carrega na sua cultura elementos de idolatria também. Isso significa que se nós estamos querendo ao longo dessa série nos policiar e nos privar da idolatria, ou seja, da exaltação da criatura acima do Criador, não adianta apenas tomarmos decisões individuais, mas precisamos nos atentar para os ídolos culturais que estão presentes na nossa sociedade atual. Apenas a título de exemplo, eu te cito alguns desses ídolos culturais tão fortes hoje em dia. Verdadeiros deuses que estão presentes na nossa cultura e por conta disso a gente também é levado a adorar esse tipo de Deus. Alguns exemplos práticos aqui, apenas ilustrativo, a política. Hoje a política é um tipo de Deus, você vai concordar comigo. Cada vez mais as pessoas tratam a política como uma verdadeira religião, esse termo é usado cada vez mais. A política hoje é motivo de conflitos, é motivo de rupturas, inclusive familiares. Cada um dá o sangue para aquilo que acredita cada vez mais na política. A política hoje é um Deus contemporâneo. E se nós colocamos ela acima do próprio Deus, de fato a política se torna um ídolo para nós. Aliás, sem querer valorizar demais esse ponto da política em si,
Mas você já parou para pensar que quantas pessoas dedicam a vida buscando na política a resposta para os problemas que a nossa sociedade enfrenta? Pois a Bíblia diz que a única resposta é o próprio Deus. Se eu coloco a política no lugar, eu transformo a política num ídolo. Um outro exemplo aqui, nós falamos do Deus sucesso, do ponto de vista individual, mas esse sucesso talvez eu chamaria de o legado, o chamado para que nós possamos criar um legado, esse apelo para a gente ter um legado consistente, construir um império para deixar para a próxima geração, fazer o meu nome, ter um significado, construir uma carreira de sucesso, querendo ou não, a cultura também impõe isso para nós. De certa forma, essa busca é um dos ídolos contemporâneos culturais. Ainda semana passada teve uma pessoa que me contatou durante a semana, falando justamente sobre as reflexões que ela tem feito a partir desses temas que temos estudado aqui, da idolatria. Ela comentou para mim na situação de que ela estava pensando ou estava chegando à conclusão, como a fé coloca para a gente um paradigma completamente diferente daquilo que a gente escuta a vida inteira. E ele falava, olha, a vida inteira eu entendi que eu preciso correr atrás e construir meu império, construir as minhas coisas, ganhar ou conquistar aquilo que eu tenho que fazer por merecer. E agora a fé vai dizer que é tudo por Deus, é a dependência de Deus, é buscar Deus antes de mais nada. Pois a fé inverte a lógica, porque a nossa cultura prega esse ídolo do sucesso, esse ídolo do legado, esse ídolo do merecimento. Nós temos também a idolatria do tempo, o uso do tempo. Cada vez mais usarmos o tempo justamente para contribuir com essa questão do merecimento. Cada vez mais usarmos o tempo para coisas que satisfaçam o Deus do entretenimento. Talvez a gente possa colocar aqui também o Deus da beleza. Cada vez mais a exaltação do eu e essa valorização por buscar a beleza, o cuidado próprio, não no sentido de preservar o templo do Espírito Santo, mas essa exaltação do eu, a vaidade. Você percebe? Tantos outros que a gente poderia citar aqui, que são ídolos culturais. A fuga da idolatria requer um desprendimento completo de uma cultura afundada na adoração de deuses falsos. A fuga da idolatria não basta apenas numa autorreflexão. A fuga da idolatria exige que a gente se desprenda de uma cultura submersa na idolatria de deuses modernos. Como fugir de deuses falsos? É a pergunta de hoje, o tema de hoje. Como fugir dos deuses falsos? E talvez a gente poderia aplicar essa conclusão para todas as temáticas que a gente trabalhou ao longo dessa série. Eu queria te dar, ou deixar contigo, 2 textos bíblicos que falam justamente sobre como nós podemos fugir dessa idolatria, tanto individual quanto essa idolatria cultural. O primeiro texto bíblico está no Evangelho de João, melhor dizendo, capítulo 17. O Evangelho de João, capítulo 17, no verso 15 a 17. Jesus está orando pelos seus discípulos. E ele ora assim ao Pai: Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu acho que esse texto ele se encaixa perfeitamente para a discussão que a gente está tendo aqui. Jesus ele já está aqui bem no final do seu ministério. Ele está preocupado com o impacto que este século teria sobre os seus discípulos. Jesus está preocupado com as provações que os seus discípulos enfrentariam para a preservação e exaltação do seu próprio nome. Então agora Jesus ora ao Pai e diz: eles não são desse mundo. Talvez a primeira forma de nós entendermos ou nos desprendermos dessa idolatria cultural e nos livrarmos desses falsos deuses é lembrarmos que nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Jesus diz: eu não sou desse mundo, então eles também não são. Se eu sou cristão, se eu pertenço a Cristo, eu não sou mais desse mundo. Bom, mas nós estamos no mundo. Eu tinha um professor de teologia, Dr. Amin Rodor, que dizia que Jesus estava no mundo, mas não se fez um do mundo.
Ele estava aqui no mundo, mas ele não era o mundo. E talvez a mesma coisa se aplique para nós. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ter essa consciência constante talvez seja um primeiro passo que esse texto está nos ajudando, mas a sequência do verso nos mostra na prática o que significa isso. Jesus continua no verso 17, logo na sequência, ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então ele pede: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe como nós podemos nos livrar dos ídolos individuais ou culturais? É nos santificando na verdade. Você sabe que santificar na Bíblia tem que ver com separação. Nós estamos no mundo, mas por entendermos que não somos desse mundo, é essa separação desse mundo, para que nós possamos viver apegados na verdade. A melhor forma de nos livrar da falsidade da idolatria é nos apegarmos à verdade, ao único Deus real, poderoso e verdadeiro, o nosso Criador. Santificação na verdade, separação para se prender à verdade, é uma forma de nós nos livrarmos dos ídolos modernos. Mas o segundo e último texto que eu quero deixar para você sobre como nós podemos nos livrar dessa idolatria está em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu gosto muito desse trecho, especificamente no verso 2. A Bíblia diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a grande dificuldade da gente se livrar de um Deus ou um ídolo cultural? É que é muito difícil a gente enxergar o mundo por uma lente diferente do que aquela que a nossa cultura usa. A gente está submerso nisso, a gente nasceu nisso, é muito difícil mudar essa lente. Pois então o que a Bíblia nos orienta é: não se conforme com esse mundo, não se amolde a esse mundo, não viva nos padrões deste mundo. Pelo contrário, seja transformado por uma renovação da sua mente. Sabe o que é isso? Arrependimento. Essa palavra que a gente usa tanto no meio religioso, arrependimento. Na Bíblia, a palavra grega que aparece para arrependimento é a palavra metanoia. E metanoia, esse arrependimento, não é apenas aceitar uma nova fé. Arrependimento ou metanoia tem que ver com uma mudança, uma transformação da mente. Arrependimento não é apenas dizer que agora você crê em algo que não cria antes. Arrependimento é você olhar para as mesmas coisas que você sempre olhou, mas enxergar com uma perspectiva completamente diferente. Arrependimento é uma transformação, é uma renovação, é uma mudança de como você enxerga o mundo. Arrependimento é uma mudança de cosmovisão. Arrependimento é uma mudança do que você espera, de como você avalia tudo que você enxerga na vida, no mundo. Arrependimento é uma renovação da mente. Talvez esse seja o único caminho para nós nos livrarmos de deuses que estão enraizados na nossa cultura. Mas note que isso não é um milagre, não é algo natural, melhor dizendo, isso é um milagre. Não se amoldem, não se conformem com os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Arrependimento não é eu chegar em casa e reavaliar tudo e decidir que agora eu vou ver diferente. Arrependimento é eu me humilhar diante de Deus. É eu reconhecer quanto eu necessito de Deus e orar: Senhor, faz um milagre na minha vida, muda a minha mente, muda a minha forma de ver. Senhor, tira essas lentes que eu tenho usado, que já estão corrompidas, que já estão sujas, embaçadas. Me ajuda a ver o mundo de outra maneira, transforma a minha mente. Me ajuda a enxergar o perigo que eu estou envolvido o tempo inteiro. Me ajuda a enxergar como eu tenho devotado minha vida a outros deuses que não o Senhor. Eu gosto muito do final do texto que diz que é quando eu vivo essa renovação da mente, que então
eu passo a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quem é o seu Deus? Você ora comigo? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu e, assim como o Senhor fez com Israel no passado, o Senhor nos chama hoje, a Bíblia diz isso, para sermos o teu povo, povo escolhido, sacerdócio real. Nós somos geração eleita por ti, para pertencermos a ti. O Senhor nos deu a oportunidade de te conhecer e hoje nós podemos servir a ti integralmente. Mas, Senhor, a gente descobriu nas últimas semanas que talvez sem a gente perceber, a gente tem deixado essa fidelidade de lado e nos prostrado diante de outras formas de divindades. Senhor, nós já tomamos decisões nas últimas semanas para não nos entregarmos à idolatria. Só que agora a gente está percebendo que essa idolatria faz parte da nossa cultura. A valorização de outras coisas que acima do Senhor faz parte desse meio que a gente vive. O que eu te peço hoje então, Senhor, é que o Senhor nos ajude a lembrarmos que nós não somos desse mundo. Nos ajuda a nos santificar na verdade cada dia mais e que ao teu lado nós possamos experimentar uma renovação completa da nossa mente, uma transformação de tudo aquilo que nós pensamos, como encaramos o mundo, para que possamos experimentar finalmente o sonho do Senhor para a nossa vida. Nós queremos viver em fidelidade a Ti, por isso, por favor, nos livra de qualquer forma de idolatria e que o Senhor seja o nosso único, soberano, grandioso e poderoso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.